Oi, igreja, paz, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Que esse tempo possa estar sendo um tempo precioso na vida de vocês também, apesar de todas as adversidades e incertezas, né? Nós continuamos firmes na certeza de que Deus é bom, de que Jesus é suficiente, que Ele nos ama e tem cuidado de nós em qualquer situação. Vamos começar orando, né? E eu quero dizer que nesse momento a gente possa estar colocando o nosso coração diante dele, falando palavras para ele, né? Que estão dentro do nosso coração, entregando as nossas incertezas, as nossas inseguranças e nossos medos nas mãos dele, para que ele possa estar realmente transformando a nossa mente, né? Transformando o nosso coração, para que a gente possa estar com os nossos olhos fixados no lugar correto, não é isso? Então, que essa possa ser a nossa oração nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito, te agradeço pelo teu cuidado sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja. Eu te agradeço porque eu sei que em meio a tantas incertezas e tantas dificuldades, o Senhor tem estendido a tua mão sobre nós, o Senhor tem estendido a tua mão com bondade, com graça e com favor. Eu tenho certeza que muitos de nós têm reconhecido a tua soberania e têm visto grandes coisas acontecerem nesse tempo, né? Mesmo que seja um tempo que a gente esteja considerando perdido ou parado, mas eu sei que tu estás movendo o coração daqueles que têm te buscado em espírito e em verdade. E aqueles que não estão, eu te peço que o teu espírito possa estar incomodando para que esse mover possa estar sendo realizado em suas vidas também. Que nós não duvidemos em nenhum momento do teu amor e da tua bondade sobre nós, Jesus. Amém. Então, eu quero falar, né, bem rapidinho sobre algo que Deus falou comigo há um tempinho e eu até compartilhei numa live do Hope, né? Eu tava lendo o livro de Juízes e tava estudando um pouco da história de Gideão, do povo de Israel como um todo. E Deus me falou algo muito interessante que me fez realmente pensar muito sobre isso, né? E tocou muito meu coração. Que é sobre quando a gente busca a Deus, né? De acordo com os nossos interesses ou porque a gente tem alguma necessidade, né? Sobre isso. E porque se a gente parar para pensar, a gente consegue ver, né? Se a gente estudar um pouco, que o povo de Israel, depois que entrou, antes, né, até e depois também que entrou na Terra Prometida, depois que Deus fez tudo o que fez por eles, mesmo assim, né, por exemplo, no livro de Juízes, narra muito sobre a desobediência deles, sobre as vezes que eles caíram e deixaram de acreditar que Deus era bom e esqueceram de todas as coisas que Deus tinha feito por eles. E aí Deus levanta juízes para lutar e para salvar o povo das adversidades que eles meio que se metem, né, assim, que se enrolam lá por conta da sua incredulidade. Então, eles começam a adorar outros deuses, começam a se envolver com outras coisas, e aí povos inimigos, como, por exemplo, os midianitas, tomam conta deles, querem tomar as terras deles, escravizam eles, e eles passam por maus bocados de novo, por causa da desobediência, por causa da falta de fé, né, e por enxergar que Deus ele não é suficiente sobre a vida deles, né. Mas teve algo que me chamou a atenção, é que em muitas dessas circunstâncias, enquanto eles estão tendo tudo de fartura, enquanto eles estão em festas, em orgias, enquanto os deuses estão dando coisas a eles, enquanto tem comida, enquanto tem várias coisas, eles não se lembram de Deus, né? E quando essas coisas elas acabam e chega o tempo da escravidão, quando chega o tempo da exploração, eles
tendem a lembrar de Deus e a clamar para que Deus olhe para eles, para que Deus solucione o problema deles, né? E aí eles se lembram do arrependimento ou algo do tipo. E eu fiquei assim, caramba, como o povo de Israel realmente ele é escolhido por Deus, né? Para que Deus mostre a sua soberania e o seu amor sobre um povo, né? E quanto que muitas vezes a gente se parece com esse povo, né? Tantas vezes a gente faz exatamente o que eles fazem em diversas atitudes da nossa vida. O quanto que o povo de Israel nos representa no dia de hoje, né? Muitas vezes a gente tende a apontar o dedo, a dizer não é possível que eles não aprendam, né? Não é possível que eles não enxerguem, não é possível que eles não estejam... Depois de tudo que Deus fez por eles, eles ainda fazem isso, né? E depois de tudo que Deus fez por nós, nós ainda fazemos diversas coisas que desagradam e entristecem o coração dele da mesma forma, né? E ele sempre tem nos constrangido com o seu amor e insistido um pouco mais nas nossas vidas, né? E aí o povo sempre que sente fome ou tá com alguma necessidade extrema é que eles lembram de Deus. Sempre, em diversas situações, diversas circunstâncias. Se a gente for parar para estudar um pouco do Antigo Testamento, né, do livro que esses livros que contam sobre a história do povo de Israel, a gente vai ver que em diversas circunstâncias é essa a situação que faz com que eles lembrem de Deus, né? E aí eu tava refletindo sobre isso e Deus me trouxe à memória a história do filho pródigo, né? O filho pródigo, que a gente já sabe muito bem, que tinha todas as coisas, e chega um momento que pede ao pai sua parte da herança, vai embora e gasta todo o dinheiro e tudo que ele tinha, né, com os seus prazeres e com as coisas que ele queria. E aí tem um momento em que acaba dinheiro, acaba bebida, acaba comida, acaba todas as coisas. E esse filho, ele vai lá, né, se encontra numa situação de extrema necessidade, de extrema pobreza, de não ter o que comer, né? E a única coisa que resta para ele comer são comida dos porcos. E aí quando ele olha para aquela comida e vai comer, ele lembra que os empregados da casa do pai dele comiam muito melhor do que ele tá comendo ali. E aí ele pensa assim: se eu voltar para casa do meu pai, eu vou pedir que ele me aceite pelo menos ser o empregado. Então se ele me aceitar, que eu pelo menos seja o empregado da casa dele, é melhor viver lá do que viver aqui, né? E aí isso me trouxe um link na cabeça, né, sobre a vida do povo de Israel e desse filho pródigo e o quanto que eles nos representam, né? O povo de Israel lembrava de Deus quando sentia fome e alguma necessidade extrema. O filho pródigo se lembrou de Deus quando estava numa necessidade extrema de fome, porque enquanto ele estava vivendo na abundância, nas riquezas e nos seus prazeres, ele não se lembrou da casa do seu pai, né? E aí, como é a nossa vida, né? Como tem sido os nossos dias, como está o nosso coração diante de toda essa situação, em relação a isso, né? Não em relação a coronavírus, não, mas na nossa vida em si. Não em relação a esse tempo de quarentena, mas na nossa vida. Quais são as situações que o nosso coração tem se achegado para Deus, né? Em que momento a gente tem realmente lembrado de Deus, né? Lembrar de Deus na sua totalidade. Em que momento a gente tem crido que Jesus é suficiente, que Deus é bom e que Ele nos ama e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Quanto que a fome, quanto que a falta de algo tende a nos aproximar de Deus, quando na verdade Ele já deveria ser suficiente sobre nós, sabe? Quando na verdade Ele já deveria ser a nossa totalidade e o nosso tudo. Então, existem duas coisas que a gente precisa refletir. Uma é que a fome, ela nos aproxima de Deus, sim. Então a gente precisa desconfiar quando a gente não está sentindo fome de Deus. Quando a gente não está sentindo fome de Deus, quer dizer que a gente está meio que iludido com outras coisas, né? E nos alimentando de outras fontes. E desviando
os nossos olhos da suficiência de Deus, de Jesus sobre as nossas vidas. Então, assim, a gente não tem sentido fome de Deus porque a gente tem se alimentado com outras coisas. A gente não tem sentido fome de Deus porque a gente tem buscado essa saciedade em outras coisas. Porque uma coisa é certa, fome a gente sente todos os dias. Fome a gente precisa sentir todos os dias, e não só da nossa carne, não só da nossa condição física, mas especialmente sobre a nossa condição espiritual. Então, se assim como a gente come todos os dias, várias vezes ao dia, para saciar a nossa fome, como que a gente não tem comido suficiente todos os dias para que a nossa fome por Deus seja saciada, né? Então, assim, existem duas interpretações para isso. É que Deus, ele sacia toda a nossa fome, né? A fome das coisas que a gente tem dentro de nós, e era sobre essas duas coisas que eu queria falar. Então, existe uma fome dentro da gente, né? Existe um oco dentro da gente quando a gente não conhece a Deus, e ele sacia toda essa fome, né? E a gente começa a comer da comida que Deus tem para dar a gente, e a gente começa a entender que todos os outros lugares que a gente tentava achar algo para cobrir esse vazio, para preencher esse vazio dentro de nós, não fazia sentido, porque a comida verdadeira estava justamente em Deus, né? Em Jesus, o pão da vida, que nos dá o alimento perfeito, completo e suficiente, que é o seu perdão para que a gente seja salvo através de Cristo Jesus. Mas também existe a fome que a gente precisa manter ela funcionando no nosso dia a dia após isso, né? A palavra de Deus diz que todos os dias ele tem novidade pra gente, né? Que todos os dias a palavra de Deus, ela é viva e é alimento vivo para o nosso espírito. Então, todos os dias, se a gente se alimentar de Deus, ele tem algo novo para oferecer a gente, né? E aí é dessa manutenção dessa fome que a gente precisa refletir nesse momento, porque eu acredito que todos nós aqui já fomos saciados dessa fome desesperadora inicial, né, que era quando a gente vivia numa vida de pecado, buscando preenchimento para esse vazio dentro de nós, e aí a gente encontra Jesus e ele nos preenche, né? Mas existe essa fome que a gente tem todos os dias, né, o que a gente pelo menos deveria ter. Na verdade, eu acredito que a gente tem, mas em muitos momentos a gente não quer as refeições corretas. É tipo isso. Tipo, eu sei que eu preciso me alimentar bem, eu sei que eu preciso tomar café da manhã, almoçar e jantar e comer de forma legal, né, para que eu tenha uma boa saúde. Mas aí eu decido no café da manhã comer hambúrguer, no almoço comer pizza e no jantar comer batata frita. Então isso significa que a minha fome, ela está sendo saciada da maneira errada. Então, eu tô comendo, mas eu não estou me alimentando, né? Eu tô comendo, mas eu não trago benefícios para o meu corpo. E assim também é com a nossa saúde espiritual, né? Então, a gente assiste uma televisão, a gente vai pro celular, a gente lê livros, a gente conversa, joga papo fora, a gente dorme, a gente viaja, a gente faz qualquer coisa, mas a gente foge desse encontro diário de um alimento vivo e eficaz para o nosso espírito. E aí, quando as coisas não estão indo muito bem, quando as coisas saem do nosso controle, quando a gente tem necessidades extremas, aí a gente faz: eita, Deus, nossa, Deus, velho, como eu não lembrei de você antes? Como que eu não tava lembrado de você, não é mesmo? E a gente faz: Deus! E aí a gente vai lá e: Deus, é porque eu tô com esse problema, eu tô com essa dificuldade, tá acontecendo isso na minha vida e eu preciso que você faça algo por mim, porque agora eu tô precisando de você. Aí nesses momentos a gente vai buscar a fome, vai buscar saciar a nossa fome no lugar correto, sendo que na verdade esse lugar correto que a gente vai periodicamente, ele deveria ser o nosso lugar constante e permanente. Ele deveria ser sempre a nossa primeira opção, que é o lugar de descanso no Senhor, entendendo que Ele é suficiente sobre todas as coisas e que se a gente tiver com os olhos fixos nele, nada vai nos faltar e não haverá necessidades extremas, porque a gente começa a entender que Ele cuida da gente e que quando a gente está realmente com os olhos fixos nele, Ele sabe das nossas necessidades e Ele supre todas elas.
Porque a gente não precisa de mais nada quando a gente tem Jesus, não é verdade? Antes, com o povo de Israel, Deus, ele prometeu que levaria aquele povo para a terra prometida, colocou eles lá. Durante o tempo que eles passaram no deserto, Deus derramou o maná todos os dias, sem deixar nada faltar. Todas as vezes que eles entraram em perrengue por culpa deles mesmos, Deus foi lá e os livrou. E aí chegou o momento, Deus disse: toma a terra de vocês, distribui tudo, tem um pedacinho para todo mundo, vão viver a vida de vocês olhando para mim. Só que aí eles não confiam nisso e começam a fazer coisas de novo que desagradavam a Deus, né? Que fugiam do que Deus queria que eles fizessem. E aí Deus levanta pessoas para estar conduzindo eles pelo caminho certo. Mesmo eles já tendo tudo naquela terra prometida que eles precisavam em Deus, eles buscavam em outras opções saciar as necessidades que já eram saciadas, né? E com a gente da mesma forma, né? Então, Deus, ele envia Jesus para cumprir um sacrifício perfeito, completo, suficiente para que os nossos pecados fossem perdoados e a gente tivesse salvação de novo. E aí ele diz: vocês não precisam de mais nada, porque eu estou lhe dando Jesus na cruz. Jesus está tirando os pecados, as dores, as enfermidades, está tirando a culpa, está tirando a escravidão de vocês, e vocês não precisam buscar mais nada que não seja ele. Ele é suficiente e todas as coisas estão completas nele. Todas as coisas existem através dele, vocês têm vida por causa dele, então olhe para ele. Só que aí a gente começa a achar que isso não é verdade, e aí a gente começa a querer alimentar a nossa fome com outras opções que existem ao nosso redor, e aí Jesus, ele já não é mais suficiente, e a nossa fome, ela é saciada por outras coisas, né? Então, uma vez Duda falou no discipulado dos jovens pra gente que Deus, ele monta a mesa de banquete pra gente com todas as coisas que a gente mais gosta, mais precisa, aquela mesa linda com aquele peru grandão lá, aquela torta deliciosa. Mas aí, enquanto a gente tá indo pra lá, a gente come um amendoim, a gente come um salgadinho, a gente come um docinho, vai comendo petiscos, e aí quando a gente chega naquela mesa lá, parece que aquela mesa lá não é tão atrativa assim, aquelas coisas que a gente gostava muito, a gente já nem quer mais tanto comer, porque a gente já tá tão cheio dos petiscos que a gente veio comendo no meio do caminho, que aquela fartura ali parece que não preenche mais a gente, não é suficiente pra gente. E eu fiquei muito impactada com isso que ela falou e nunca mais eu esqueci. Eu sempre falo sobre isso de novo, porque é exatamente isso. A gente desvia os nossos olhos do banquete maravilhoso que Deus tem para proporcionar a gente com petiscos que enganam a nossa fome. Então, se a gente sente fome e vai para a televisão, a gente não sacia a nossa fome corretamente. Se a gente sente fome e vai conversar com amigos, a gente não sacia a nossa fome corretamente. Se a gente sente fome e vai beber, fumar, a gente não sacia a nossa fome corretamente. Se a gente sente fome e vai se prostituir, se masturbar, a gente não sacia a nossa fome da forma correta. Se a gente sente fome, vai perder tempo no celular, em redes sociais, com outros livros, outras músicas, outras situações, outros lugares, a gente não sacia a nossa fome corretamente. A nossa fome estará saciada perfeitamente quando a gente olhar para Jesus e entender que ele é suficiente, e a gente não vai mais se comportar como um povo de Israel que esquecia quem era Deus e buscava outras alternativas. E a gente não vai ser como um filho pródigo que pede tudo que a gente tem, desfruta de tudo isso e só lembra dele quando a desgraça chega, quando a fome chega, quando as circunstâncias ruins nos rodeiam. Então, no bom ou no ruim, a gente vai sempre estar com com nossos olhos fixos em Jesus. Na fartura ou na bonança, os nossos olhos estarão sempre fixos em Jesus. Na doença e na cura, os nossos olhos estarão sempre fixados em Jesus, porque a gente entendeu que ele já saciou a nossa fome, dando a sua própria carne para que a gente tivesse salvação. Então, que essa seja uma verdade sobre as nossas vidas, né? Que a nossa fome, ela esteja sendo saciada da maneira correta e que nós estejamos sendo pontuais, permanentes e incrivelmente certeiros de estar saciando a nossa fome no lugar certo, né? Que sejamos
altamente pontuais sobre isso e seletivos sobre o que a gente tem comido, né? Sobre qual tipo de comida a gente tem deixado entrar na nossa vida, né? Na nossa vida, tanto física como espiritual. Então, que essa palavra edifique a vida de vocês, assim como edificou a minha, né? E que Deus esteja transformando as nossas vidas e a nossa mente e o nosso coração sobre essa verdade. Amém. Que Deus abençoe vocês, que a paz que excede todo o entendimento esteja nos acompanhando durante esses dias e que a gente nunca esqueça que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e têm seguido conforme os seus propósitos para a vida de cada um de nós. Beijo, amo vocês.